Como o Ivo disse, eu vou falar especificamente da adoração e como, por um lado, um lugar onde o Senhor derrama graças sobre nós, um lugar a partir do qual surgem frutos em nós e que nos é pedido como também compromisso e porquê, ao fim e ao cabo. Para falarmos sobre a adoração é também preciso falar um bocadinho sobre o mistério da Eucaristia, porque uma coisa está ligada à outra, e portanto vamos também aprofundar um pouco este mistério que é a nossa fé, como é que a Eucaristia é um mistério, e nós até o proclamamos em cada missa, não é? O mistério da fé, e portanto vamos tentar entrar neste mistério da Eucaristia para melhor o compreendermos, para melhor o sentirmos e depois para percebermos também como é que a Eucaristia nos leva à adoração e a adoração nos leva à Eucaristia, ao fim e ao cabo. Uma coisa não está nunca desligada da outra. Havia várias maneiras possíveis de falar sobre a adoração. Aliás, variadíssimas maneiras de falar sobre a adoração. E aquela que eu escolhi é na perspectiva da cruz, na perspectiva da peregrinação até à cruz, que é este lugar onde depois a glória da ressurreição vencerá toda a morte e todo o mal. Portanto, vamos falar da adoração aos pés da cruz. Digo-vos também que eu fui buscar material bastante e baseei-me numa conferência que foi dada em Coimbra por um padre holandês que esteve lá a falar precisamente sobre a adoração e onde eu fui buscar bastante ajuda, digamos assim, para além daquilo que o Senhor me inspirou e de outras fontes se calhar menos importantes ou mais, mas pronto. Queria que primeiro começássemos por tentar clarificar, vamos tentar juntos clarificar e sublinhar um bocadinho quais são os fundamentos da nossa fé eucarística, da nossa fé na Eucaristia. E existem duas passagens que eu vos convido a depois mais tarde também a pegarem nelas, que são, digamos, que nos mostram estes fundamentos. E são eles, por um lado, a tradição da última ceia, que vai estar presente em 3 evangelistas, e nós já, pelo menos estes 3 vamos pegar agora, e portanto são aqueles capítulos que falam da última ceia, e depois também ainda o 6º capítulo do Evangelho de São João. E eu depois já vou dizer quais é que são os versículos em concreto. Em relação à última ceia, temos em Mateus 26, 26, depois em Marcos 14, 22 e em Lucas 22, 19. E os 3 dão-nos exatamente as mesmas palavras, que são as da última ceia e que constituem as palavras que são todos os dias utilizadas na consagração, durante a Eucaristia. Em São Lucas, por exemplo, diz: depois, tomando o pão, deu graças, partiu e deu-lhe dizendo: este é o meu corpo entregue por vós. Às vezes podemos cair no risco de estas palavras serem tão conhecidas, tão ouvidas, que lhe perdemos um bocadinho o sentido, ou que até que as banalizamos. Mas, ao tomarmos consciência destas palavras, nós ficamos a saber, porque nos é dito claramente, que Jesus está verdadeiramente no meio de nós. Sob a aparência, sob o aspecto de pão, mas está verdadeiramente entre nós, connosco. E que são palavras tiradas sem tirar vírgula, sem mais nada, tiradas exatamente do que foi dito na última ceia, que está relatado pelos evangelistas. Ora, esta presença real de Jesus encontra-se muito sublinhada precisamente no capítulo 6 de São João.
E como eu disse, e nos versículos 29 a 39. E então está dito nesses versículos precisamente. Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. E eles responderam-lhe: que sinal nos dás para que acreditemos em ti? Os nossos pais comeram o maná no deserto. E Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. É o meu Pai que vos dá o pão do céu, o pão verdadeiro. Porque o pão que vem de Deus é aquele que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E depois ainda, em 54, 55, quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vos dou, e o pão que eu vou dar para que o mundo viva, é o meu próprio corpo. E aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ora, Jesus não teve com meias palavras. Não esteve a tentar contornar a questão. Não. É isto tal e qual. E a obra de Deus é que acrediteis naquele que foi enviado, sou eu, e nisto que eu vos estou precisamente a dizer. Ora, sendo assim, a primeira condição, que é a condição essencial a tudo, é a fé, é acreditar. E, portanto, está dito que a obra de Deus é que vós acrediteis. Isto quer dizer que se nós não acreditarmos, já vamos depois explicar esta parte. Se nós não acreditarmos na presença real de Jesus na Eucaristia, no pão consagrado, se nós não acreditarmos, nós não nos colocamos em adoração. Nós não seremos capazes. Nós não iremos fazer quase nada ou nada. Da nossa parte. Atenção. Portanto, a condição é a nossa fé. Agora, claro que a nossa fé depende de muitas coisas e também é um dom e depende e vai evoluindo e, portanto, por isso é que nós também aqui andamos uns com os outros. Em relação à adoração, o Santo Papa João Paulo II dedicou a sua última encíclica integralmente à Eucaristia, que é de 2003 e que se chama A Igreja Vive da Eucaristia. E nesta encíclica, São João Paulo II lança um apelo urgente, premente, para fazermos adoração eucarística. E com efeito ele utiliza uma expressão que veio enriquecer o vocabulário e que hoje em dia até se utiliza bastante e ainda bem, que é a expressão o rosto eucarístico de Cristo. E São João Paulo II diz o seguinte: desde que comecei o meu ministério, sempre quis dar à Quinta-feira Santa, o dia da Eucaristia, um sinal de atenção particular, enviando uma carta a todos os padres do mundo inteiro. E neste ano de 2003, no 25º aniversário do meu pontificado, eu queria arrastar comigo todo o conjunto da Igreja na minha reflexão eucarística. Não posso deixar passar esta Quinta-feira Santa sem me deter diante do rosto eucarístico de Cristo, mostrando mais fortemente, mais uma vez à Igreja, o lugar central da Eucaristia. É dela que vive a Igreja, é deste pão vivo que se alimenta a Igreja. Como não sentir a necessidade de exortar o mundo inteiro a fazer uma experiência renovada? Já se passaram 15 anos desta encíclica. E, portanto, para São João Paulo II, o culto prestado à Eucaristia, fora da missa, fora do próprio momento da Eucaristia,
tem também um valor inestimável na vida da Igreja. E é pedido aos pastores que encorajem este culto eucarístico com as exposições do Santíssimo Sacramento, a adoração de Cristo presente nas espécies eucarísticas. E, portanto, foi uma exortação feita na altura e nós podemos dizer que conhecemos lugares e momentos e paróquias e sítios onde este esforço foi posto em prática. Foi com muita alegria e alguns demorou muitos anos, outros foi mais fácil, mas que este pedido continua a ser atual porque ainda há demasiados lugares onde não é possível, não acontece, não existe, não há possibilidade de fazer-se adoração eucarística. E, portanto, diz também São João Paulo II, é bom ficarmos em diálogo com ele e reclinarmos-nos sobre o seu peito, como o discípulo amado, e sermos tocados pelo amor infinito do seu coração. Já ouvistes estas palavras? Reclinar-se sobre o peito do Senhor, sentir o amor do seu coração como o discípulo bem amado. Reparem que esta linguagem é uma linguagem de intimidade, é uma linguagem de amor, é uma linguagem de adoração também. Reparem que ninguém reclina a sua cabeça sobre o peito de alguém sobre quem não tem nenhuma intimidade. É óbvio, não é? Assim como nós não deixamos que outras pessoas quaisquer se venham nós próprios reclinar, se não as conhecemos, se não temos alguma intimidade com elas, se não existe um laço, um elo de amor, de confiança. Pronto. E, portanto, é isto que nós somos convidados, como este discípulo bem amado, que nós também sabemos bem quem é e que aparece no Evangelho de São João. E este quadro, e nós podemos imaginar na nossa cabeça, na última ceia, São João, e há vários quadros e ícones e imagens, e podemos ir buscá-las se temos dificuldade em imaginar, deste discípulo que coloca a sua cabeça no peito de Jesus. E quando São João Paulo II se refere a isto, está-se precisamente a referir neste quadro da última ceia, que aparece em João 13, 21 a 23. E reparem que neste mesmo momento em que também o discípulo amado está com a cabeça reclinada sobre o peito de Jesus, Jesus diz uma coisa muito perturbadora aos seus discípulos, que é a seguinte. Depois de ter dito isto, Jesus perturbou-se no seu espírito e declarou solenemente: em verdade vos digo, um de vós me trairá. E os discípulos olharam uns para os outros. Um dos discípulos estava reclinado no peito de Jesus, aquele que Jesus amava, o discípulo bem amado. E reparem que esta cena do discípulo bem amado tem lugar também na instituição da Eucaristia. É todas estas coisas estão no mesmo momento. E, portanto, foi efetivamente na última ceia que foi feita a instituição da Eucaristia. Ou seja, poderemos dizer que o discípulo bem amado, ao estar reclinado sobre o peito de Jesus, está neste quadro eucarístico. Exatamente como nós, quando nos encontramos em adoração eucarística, nos colocamos neste precisamente quadro eucarístico e somos convidados a nos reclinarmos sobre o peito de Jesus. Reparem que isto quer dizer que quando nós adoramos Jesus no pão eucarístico, nós somos convidados a estar tão próximos de Jesus quanto o discípulo amado estava na última ceia, reclinado sobre o peito de Jesus. É a esta intimidade que nós somos convidados. É a esta enorme proximidade que nós somos convidados. E, portanto,
se nós aceitarmos este convite, se nós nos reclinarmos sobre o peito de Jesus, esta intimidade leva-nos à proximidade não só da pessoa de Jesus, como ao próprio coração de Jesus. E este coração bate com uma palavra que até, para nós em português, é uma palavra que até se poderá comparar ao som do próprio coração, que é a palavra dom. Nós já achamos que o coração faz pum, pum, pum. Não, faz dom, 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 dom. Pelo menos o de Jesus. É o dom de si próprio. E na instituição da Eucaristia o Senhor diz isso claramente. Eis o meu corpo. Que antecipa também o dom de si próprio na cruz, esta última oferenda de Jesus. E então podemos dizer que o pão entregue, o corpo de Cristo, é o fruto deste sacrifício na cruz. E, em consequência disto, a realidade da nossa adoração eucarística, quando nós nos reclinamos sobre o peito de Jesus, constitui-se também de uma realidade aos pés da cruz. E, portanto, porque uma coisa está ligada à outra. O dom de Jesus, o seu corpo oferecido na cruz, é o mesmo corpo oferecido na Eucaristia. E, portanto, nós quando adoramos o Senhor, nós estamos também aos pés da cruz. De cada vez que adoramos. E então quem é que se encontrava lá, aos pés da cruz? Ainda hoje, calhou mesmo bem este ensinamento no dia de hoje, porque já sabemos a resposta, porque sobretudo se estivermos atentos ao Evangelho. E nós também sabemos, quando vemos imagens da cruz, sabemos que as duas figuras que estão de um lado e do outro ao pé da cruz são Maria, a mãe de Jesus, e João, o discípulo amado. Portanto, reclinar-se sobre o peito de Jesus, entrar numa intimidade orante com Jesus. E, portanto, dito de outra maneira, estar em adoração eucarística. Tudo isto aos pés da cruz. Os outros discípulos puseram-se em fuga, sabemos isso, não é? E foi somente sua mãe e mais algumas mulheres e o discípulo amado que ali permaneceram. E se nós queremos aprender a fazer adoração, a estar em adoração, a adorar, estes dois, Maria e João, são duas das pessoas que nos podem mostrar de forma muito concreta e fácil. A mãe de Jesus, Maria, e o discípulo bem amado. Mas hoje vamos centrar-nos em João. Dizia-nos este padre Dedrick que se nós quisermos aprender a fazer adoração com Maria, isso dá uma semana de ensinamentos. Pronto. Portanto, se um dia a gente o quiser convidar a vir cá em Portugal para fazer um retiro, temos pano para mangas. Portanto, neste episódio da última ceia, que acabamos agora também de recordar, nós vemos estes dois acontecimentos paralelamente. Por um lado, a beleza da instituição da Eucaristia, a intimidade de São João reclinado sobre o peito de Jesus, mas por outro lado, algo muito penoso, muito perturbador, e triste, que é a traição. E, portanto, se de um lado está a união íntima de Cristo com São João reclinado sobre o seu peito, por outro lado está a traição. E Jesus, vou repetir, diz, em verdade vos digo, um de vós vai entregar-me. Agora, apesar disto ser uma verdade dura, é uma verdade da qual nós não podemos fugir. Pelo contrário, nós também somos convidados a vivê-la. Por muito terrível que esta verdade seja, esta verdade está presente também em cada Eucaristia. De cada vez que nós celebramos a Eucaristia, a traição também está presente. E reparem que nós sabemos bem
Quanta incredulidade existe à volta da Eucaristia. Toda a renúncia que existe à presença real de Jesus na Eucaristia. Mesmo todos os sacrilégios cometidos contra o Santíssimo Sacramento. E, no entanto, também poderíamos imaginar tudo isto dentro do coração de Jesus, nas profundezas do coração de Jesus, a serem vividas por Ele naquele momento em que Ele diz: um de vós me trairá. Isto porquê? Porque nós também temos que ser honestos connosco próprios. No nosso coração, quantas vezes nós hesitamos? Quantas vezes nós temos dúvidas? Quantas vezes nós não temos a certeza absoluta da presença real de Jesus ali? Agora, ao descobrirmos estas fraquezas, estas hesitações, estas dificuldades, não fiquemos demasiado tristes ou perturbados ou até severos connosco próprios. Não é nada disso a qual que o Senhor nos convida. Pelo contrário, quando nós descobrimos estas nossas fraquezas de fé, que de tempos a tempos todos vamos descobrindo, o que nós temos que fazer é dar graças a Deus, é dar graças ao Senhor. E porquê? Porque o que é que o Senhor fez exatamente no momento em que, apesar de conhecer a nossa condição humana, a nossa fraqueza, a nossa atitude hesitante, Ele escolheu precisamente esse momento para instituir a Eucaristia. O Senhor podia ter dito: então já que mandam para aqui a trair e vão andar todos. Ele sabia bem que eles iam fugir todos. Então, noutra altura, quando vocês estiverem um bocadinho mais preparadinhos, noutro momento eu vou tratar de instituir. Não. Escolheu precisamente o momento mais penoso, mais difícil, mais duro, que perturbou tanto, para precisamente instituir a Eucaristia. No momento em que a traição estava para acontecer ali, imediatamente a seguir. O Senhor é que escolheu assim. E isto mostra-nos a enorme delicadeza e bondade que o Senhor tem para connosco. Reparem que no momento em que há um confronto entre o maior dom, que é o dom de si próprio, a Eucaristia, e o maior mal, algumas vezes, concebido, a traição a Deus, e foi neste momento que foi constituído o mistério da consolação divina. Foi neste momento da traição que o Senhor escolheu instituir a Eucaristia. E, portanto, Jesus estava plenamente consciente que nos estava a dar como remédio, como o remédio único contra este enorme mal humano, sendo este o remédio, a Eucaristia. E foi escolha dele. É a sua missão, é o seu mistério. E ele mesmo diz-nos: eu não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. E, portanto, de cada vez que nós nos colocamos em adoração no Santíssimo Sacramento do seu corpo, é-nos aconselhado a meditarmos este mistério imenso, este mistério consolador, e receber este mistério com gratidão. Na adoração eucarística é-nos permitido e até fortemente recomendado apresentarmos ao Senhor, diante da custódia, diante dele consagrado, todas as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, as nossas obscuridades, as nossas hesitações, sabendo que a sua força salvadora está realmente presente e sabendo também que esta força salvadora está aqui para me curar, para me sustentar, para me libertar, consolar e perdoar. O sacramento real da presença de Cristo foi instituído precisamente e intencionalmente, de propósito, quando as trevas da humanidade, a traição, estavam no seu máximo. Este é o mistério de Cristo Eucarístico. E porque estamos aqui entre irmãos muito próximos e queridos, eu posso dar-vos este testemunho, que não daria noutras ocasiões. Quando o nosso filho João saiu de casa,
foi há 4 anos, para além de uma enorme tristeza e de uma enorme preocupação e de um conjunto de palavras começadas por desgosto, desânimo, desespero, etc. Eu estava zangada, muito zangada. E estava principalmente zangada comigo. E então vinha-me à memória as vezes em que tinha rezado pouco, ou que não tinha rezado, as vezes em que não tinha confiado no Senhor, as vezes em que achei que eu é que sabia, as vezes em que fui pior mãe do que sabia ser, etc. E claro, eu sentia-me arrependida destas coisas todas. E depois lembrava-me das vezes em que tinha rezado, das vezes em que tinha feito esta novena assim, em que tinha confiado o meu filho a Jesus e em que esperei a sua ação. E sentia que Jesus me falhava e que afinal eu também estava zangada com Deus. Tudo isto é o demónio, com o seu dedo acusador, que aponta e que esgravata nas feridas. É o demónio com o seu orgulho, que é como um nevoeiro que nos impede de ver, de avançar, que nos faz tropeçar e cair e que nos enche de medo, de indecisão, de desconfiança. Mas o Senhor já me salvou e salva-me todos os dias. E duas das coisas que eu reconheço, onde eu reconheço esta salvação concreta, palpável, tão real, como até hoje no louvor foi dito, que me entra na pele, é na adoração eucarística e na oração dos irmãos, na vossa oração. E, portanto, se eu não tivesse feito um compromisso real de fazer adoração, ou seja, sem que este compromisso esteja dependente do meu estado de espírito, ou da minha vontadezinha do momento, ou dos meus sentimentozinhos naquela altura, e sem a certeza da oração dos irmãos, expressa verbalmente por muitos de vós, eu teria desistido. Teria deixado de ir. Teria deixado de poder usufruir de todos os benefícios, graças, bênçãos, dons e frutos que a própria presença do Senhor me confere e que o diálogo com Ele me proporciona. Teria como que desejado ficar bronzeada sem me pôr ao sol. Ou mesmo já depois de bronzeada, continuar a guardar o bronzeamento, mas ficando dentro de casa. E, portanto, é o compromisso e a fidelidade à adoração que permite que eu não desabe. E a vossa oração, a mesma coisa. Ora, voltemos a São João. Este João que se reclinou de forma tão íntima sobre o peito de Jesus. Este João que estava aos pés da cruz, na qual o seu Cristo foi crucificado. Então, como foi dito, se existe alguém que esteja na posição certa para nos fazer entrar neste mistério, é este discípulo João. Ele é um verdadeiro pedagogo deste mistério. E reparem que a palavra mistério, que quer dizer também secreto, também tem a sua origem no grego, no verbo muo. Pelo menos penso não me estar a enganar. Que quer dizer calar-se. E o mistério é tão grande que é preciso calarmos. É demasiado grande para as nossas palavras. Mas, apesar de São João não ter dito muitas coisas, ele não ficou assim tão calado quanto isso. E ajuda-nos a compreender este mistério. E, portanto, vamos aqui ver algumas passagens de São João. Precisamente no início do seu Evangelho, há um exemplo que clarifica como o evangelista nos mostra Jesus. E ele fala de João Batista. E que indica
identifica Jesus como o Cordeiro de Deus. Isto é em João 1, 35 e 38. Agora eu gostava que vocês imaginassem a cena. Temos São João Batista com os seus discípulos, ali à volta dele. E depois Jesus vem ao longe a passar. E vendo Jesus que passava, João diz, João Batista, eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos de João, ao escutarem estas palavras, seguiram Jesus. Portanto, estão a ver, aqui São João com os seus discípulos e ali Jesus. E quando ele daqui diz ali, eis o Cordeiro de Deus, estes estavam daqui, largaram São João Batista e foram atrás de Jesus, que ia continuando o seu caminho. Reparem que, sob a indicação do seu mestre até então, João Batista, os discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus. Isto é uma coisa que eu gosto de fazer, é imaginar as cenas, porque eu gostaria de ter estado ali. Não me importaria nada de ter sido discípula de São João Batista e dele me ter dito, é aquele, vai, e eu poder ter ido atrás de Jesus. E agora reparem que, vamos ver estas palavras, cada palavra um bocadinho mais calmamente. Reparem que São João Batista diz assim, eis, que podemos também traduzir por ver dali, certo? Do verbo ver com os olhos, o Cordeiro de Deus. E, portanto, ver é importante. Não é? Reparem que é quase como o princípio. Ver é uma primeira coisa que pode acontecer. E vermos Cristo quando o adoramos na Eucaristia, face a face, ver o rosto eucarístico de Cristo. É importante. Em primeiro lugar, ver. Isto é importante. A seguir, seguiram Jesus. Portanto, ver, em primeiro lugar, a seguir em segundo lugar. E ao adorarmos Jesus, nós vemos Jesus no pão eucarístico. E depois colocamos-nos no seguimento dele, atrás dele, acreditando. Certo? E eles foram. Depois, o que é que aconteceu assim? Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes, que procurais? Esta pergunta é uma coisa extraordinária. Extraordinária. Porque esta pergunta é uma promessa. E é uma promessa para nós hoje, quando fazemos adoração. Ou seja, quando nós vemos Jesus, seguimos Jesus, Jesus apercebe-se que nós estamos atrás dele e vira-se para nós e nós vemos-lo face a face e ele pergunta-nos, que procurais? Isto é uma coisa extraordinária. A gente lê esta frase e passamos por ela assim. Parece que isto não é nada. Isto é, reparem que Jesus, por um lado, respeita o nosso livre-arbítrio, respeita a nossa vontade, certo? Ele está lá, na hóstia consagrada, ele mostra-se, mas deixa-nos livremente a escolha de irmos lá vê-lo também e depois de o seguirmos, certo? No entanto, se nós verdadeiramente escolhemos segui-lo, nesse caso, ele vira-se para nós e pergunta-nos, que procurais? E isto é uma grande promessa e que nós podemos vivê-la e acolhê-la durante a adoração eucarística. Ver, segui-lo e ele se virará para nós e nos perguntará o que é que nós procuramos. E reparem que nós vemos a Eucaristia, nós vemos o pão consagrado, nós seguimos-lo acreditando que é Cristo e Jesus, ele próprio, apercebendo-se da nossa fé, coloca toda a sua atenção afetuosa sobre nós e pergunta-nos que procurais. E neste momento nós podemos pedir e dizer o que quisermos que estamos à procura. O que quisermos.
Podem ser perdões, conversões, curas, milagres, dons, frutos. Podemos pedir o que quisermos, porque o Senhor apercebeu-se de nós e virou-se para nós. Eu acho que muitas vezes estamos a perder tempo na adoração, porque nós não nos apercebemos disto. E temos que nos aperceber desta maravilha que é o Senhor virar-se para nós e perguntar-nos o que procurais. Isto é extraordinário. Ora, e aí está então outra vez São João, que nos mostra precisamente, este é o grande mistério eucarístico. Este é o mistério da nossa adoração, que nos faz entrar no mistério do corpo de Cristo, no mistério de Cristo eucarístico, o pão vivo, crucificado, morto e ressuscitado por nós, para nós. E avançando ainda um pouco mais neste mistério, ao mencionarmos a palavra ressuscitado, e em relação a esta palavra, passamos para o fim do capítulo de São João, depois da ressurreição, depois da Páscoa, em que o túmulo está vazio e em que Jesus ressuscitado aparece aos discípulos. E então em João 20, 19, 20, estou quase a acabar, diz-nos assim em 19, 20. Na noite do primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam por medo dos judeus, Jesus veio, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Nesta pequena passagem está encerrada toda a boa nova. Está dentro dela e dava muitos ensinamentos variados. Mas agora vamos ver só na perspectiva da adoração, porque senão depois também nunca mais acabamos. E coloquemos então precisamente a questão. O que é que vemos? Porque já sabemos que ver é importante. O que é que nós vemos exatamente quando vemos o corpo de Jesus? O que é que quer dizer ver Jesus? E o Evangelho diz concretamente, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. E, portanto, o que ele está a mostrar, quando mostra as mãos e o seu lado, o que é que ele está a mostrar? São as suas santas chagas, que são o quê? Os sinais visíveis da sua morte na cruz, que nunca desapareceram. E, portanto, as suas mãos e o seu lado são essa certeza de que Jesus passou pela morte. E, portanto, quando nós vemos o corpo de Jesus e o adoramos, vemos também a sua morte. E então nós adoramos a sua morte na cruz. Mas não é só isso. Lá está. Reparem que, se Jesus mostra as suas mãos e o seu lado, se ele pode mostrar o que quer que seja, então isso significa que ele está vivo. Não é? Para poder mostrar o que quer que seja, é preciso estar vivo. Os mortos não mostram nada. É óbvio. É? E, portanto, nós próprios também temos que estar vivos para mostrar o que quer que seja. Certo? E nós não só vemos Jesus que nos mostra a sua morte, como vemos que Jesus passou da morte e vemos aquele que está vivo. E, portanto, vemos aquele que, estando vivo, também nos mostra a sua morte. Vemos as duas coisas quando fazemos a adoração eucarística. Nós vemos o corpo de Cristo morto e ressuscitado. Vemos, e vendo o único corpo de Cristo, nós estamos a contemplar as duas coisas. A sua morte na cruz e a sua ressurreição. Que, aliás, são indissociáveis uma da outra. Porque onde há morte, também há ressurreição. E não pode haver ressurreição sem ter havido primeiro morte. E nós vemos isto no corpo de Jesus. Quando nós fazemos adoração eucarística, nós contemplamos a Páscoa toda, por inteiro. A sua morte violenta na cruz, o silêncio no túmulo e a glória da ressurreição. E isto é a adoração eucarística. Isto é o mistério da nossa fé. E Jesus dizia, e já ouvimos logo no princípio,
A obra de Deus é que vós acrediteis. Portanto, lembremos-nos também disto. Acreditemos em Jesus. Acreditemos em Jesus quando Ele nos mostra as suas mãos e o seu lado. Acreditemos que adorando, nós contemplamos a sua morte e ressurreição. E que se nós o adorarmos, Ele próprio, se o virmos, se o seguirmos, Ele próprio, apercebendo-se da nossa fé, se virará para nós. Virará o seu rosto eucarístico para nós e coloca sobre nós toda a sua atenção afetuosa e nos pergunta: que procurais? A adoração eucarística leva-nos a esta proximidade imediata com o coração de Jesus. Esse coração que bate daquela só palavra, dom. E Jesus diz-nos na adoração eucarística: eu dou-me a ti. Na custódia, Jesus diz-nos: eu dou-me a ti. A minha força salvadora está aqui presente, neste pão consagrado. A minha força salvadora está aqui presente para te curar, para te sustentar, para te segurar, te libertar, te consolar, te perdoar. Porque eu, Jesus, instituí a minha presença eucarística precisamente quando as trevas da humanidade estavam no seu máximo. Vinde a mim com as vossas trevas e eu vos curarei. Isto é a adoração eucarística. Jesus, o templo do seu corpo morto e ressuscitado, fonte de salvação, que está presente no meio de nós na sua hóstia santa, pergunta-nos, podíamos nos perguntar a nós próprios também, porquê? Porquê é que Ele permanece no meio de nós? Porque Ele quis. Porque Ele decidiu assim. Porque Ele pensou que assim era boa ideia e é. E, portanto, a sua missão em relação a nós, a sua missão de amor, não terminou quando Jesus morreu, ressuscitou e depois ascendeu. Não, Ele permanece conosco. E diz aos discípulos: eu estarei sempre convosco, para sempre. E é isso que nós vamos fazer de seguida. Estar com Jesus, que está aqui, que vai estar aqui presente connosco, porque Ele quer. Porque Ele quer habitar connosco. Porque Ele quer dar-nos a sua graça. E é este o amor que espera por nós no Santíssimo Sacramento. O amor que espera por nós, que se quer comunicar a nós. E, portanto, Jesus diz-nos concretamente: eu espero por vós no meu sacramento de amor. Podeis vigiar comigo 1 hora? Página 207.